Ryan, você ainda está aqui? Perguntou a senhora Clara. Seus olhos estavam cheios de preocupação genuína. Dona Clara perguntou com um tom levemente suplicante em sua voz. Na verdade, não neste momento. Veja bem, hoje não admitiram nenhum caso grave, então eu concluí todas as minhas tarefas designadas. Se você não se importar, posso ficar um pouco mais aqui? Espero que não sinta necessidade de me mandar embora. Lembre-se de que estou usando esse tempo para me preparar para minha próxima jornada educacional. A experiente enfermeira, Dona Clara, suspirou cansada. Interessante, eu não tinha a impressão de que você estava particularmente envolvido em tais atividades, ela retrucou com o olhar. Parece que você está apenas desperdiçando seu tempo aqui, sem fazer nada produtivo. Não seria melhor mergulhar nos seus livros didáticos? Embora meu tempo aqui não esteja sendo desperdiçado, Ryan respondeu sinceramente, talvez eu não esteja trabalhando ativamente, mas estou absorvendo uma valiosa experiência prática. Dona Clara acenou com uma sacudida desanimada da cabeça, compreendendo plenamente o subtexto da declaração de Ryan sobre ganhar experiência. Isabela era a experiência que Ryan procurava, mas não do tipo profissional, e sim um interesse romântico. Ela era a razão por trás de suas visitas frequentes a esse departamento em particular. Isabela era uma beleza inegável, possuindo um charme difícil de ignorar. No entanto, sua beleza era contrabalançada por uma aura de arrogância que a envolvia como uma segunda pele. Sua personalidade era semelhante à de uma serpente, astuta e potencialmente traiçoeira. Lá estava Ryan, um homem adulto, completamente apaixonado pela encantadora, porém distante Isabela. Poderia ser argumentado que sua paixão era um assunto pessoal, no qual os outros não tinham o direito de interferir. No entanto, Dona Clara não pôde deixar de sentir uma pontada de simpatia por ele. Ele era um jovem bom, compassivo, sempre pronto para ajudar. No entanto, Dona Clara tinha convicção, uma intuição baseada em anos observando o comportamento humano. Ela tinha certeza de que Isabela nunca corresponderia aos sentimentos afetuosos de Ryan. Ela entendia a provável desilusão amorosa que esperava por ele, e isso era difícil de aceitar. Ryan, um ex-soldado, escolheu a transição para a área médica depois de seu serviço militar. A aspiração de se tornar um profissional da área de saúde havia estado em seu coração por um bom tempo. O momento ainda não estava certo até agora. Parecia que ele finalmente estava se preparando para essa jornada. Quando ele mergulhou pela primeira vez no mundo da medicina, ele foi atraído pela perspectiva de um bom salário. Não apenas isso, ele estava intrigado com o funcionamento interno da enfermagem. A profissão prometia um impacto direto nas vidas dos pacientes. Dona Clara estava confiante de que Ryan se destacaria como um profissional de saúde. Não apenas ele possuía uma inteligência impressionante, mas também demonstrava um interesse genuíno nas experiências dos pacientes, demonstrando persistentemente um desejo sincero de ajudá-los. O que se destacava em Ryan era seu entusiasmo palpável em se tornar um médico. Essa aspiração era tão clara que Dona Clara não pôde deixar de notá-la. Ela sabia que seus sonhos poderiam se tornar realidade, desde que Isabela não minasse sua resiliência. Felizmente, naquele dia, Isabela estava de folga. Era o turno de Nicole, que começaria mais tarde à noite. Nicole era uma garota encantadora e humilde, vinda de uma comunidade rural agrícola. Sua família era composta por agricultores trabalhadores, e sua criação refletia seu estilo de vida humilde e diligente. Nicole era uma pessoa generosa, sempre disposta a ajudar quem precisasse. Essa era uma característica que ela havia aprendido desde cedo, enquanto Isabela cumpria suas obrigações de acordo com sua descrição de trabalho, como administrar injeções ou medir a pressão arterial dos pacientes. Nicole ia além, ela era conhecida por ajudar a equipe de limpeza a mover equipamentos pelos corredores ou trocar lençóis sujos nos quartos sempre que tinha tempo livre. As ações de Nicole ilustravam sua bondade inata e seu compromisso com o bem-estar da comunidade hospitalar,
Naquela noite, quando Nicole estava começando seu turno, o departamento deu sinais de agitação. Ela atendeu ao telefone, ouvindo atentamente o interlocutor. Após um momento, ela pediu à pessoa do outro lado para aguardar e se virou para Ryan falando: "Trouxeram uma senhora idosa, precisam de ajuda, você poderia ir até lá?" Ela perguntou rapidamente. Ryan correu até a recepção. A idosa estava deitada inconsciente na maca, inspirando profunda tristeza nos olhos de Ryan. "O que aconteceu?" perguntou Ryan ao paramédico. "Foi um acidente de carro?" "Não", respondeu o paramédico, balançando a cabeça. "Ela foi encontrada em casa, os detalhes ainda não estão claros, os vizinhos a encontraram desmaiada." O olhar de Ryan voltou-se para a idosa com preocupação estampada em seu rosto. "Ela está em estado bastante grave", observou ele em voz baixa, considerando a idade dela. "Não tenho certeza se ela vai se recuperar." A equipe médica transportou a mulher para a unidade de terapia intensiva. Ryan estava frequentemente ao seu lado, fornecendo qualquer ajuda que pudesse. O médico responsável, Dr. Caio, começou a examinar seus exames. "Ei, Ryan, dê uma olhada aqui, você pode aprender algo." Ryan examinou os exames por um longo tempo, mas nada parecia fora do comum aos olhos inexperientes dele. Ele devolveu as imagens admitindo: "Não tenho certeza se devo identificar algo, mas não vejo nada em comum." "Está tudo bem, é comum quando você está começando", Dr. Caio o tranquilizou, "mas você está correto, não há nada errado com essas imagens." No entanto, o corpo dela mostra sinais de extenso. O médico parou de falar, surpreso. "Então, o que isso implica? Por que você não monitora durante o seu turno?" O Dr. Caio sugeriu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Pela manhã, discutiremos suas respectivas descobertas." Ryan acenou, entendendo. O Dr. Caio frequentemente o desafiava com problemas para resolver, e ele geralmente se saía bem. Este era mais um desses quebra-cabeças. Enquanto seguia o médico, ele virava a cada pista em sua mente. A resposta parecia estar ao alcance, mas escapava. Dr. Caio frequentemente aconselhava, sabendo que a causa da doença é a chave para curá-la. É essencial eliminar a causa. Embora Ryan não concordasse totalmente com essa ideia, ele reconhecia que havia um pouco de verdade nisso. Voltando-se para o Dr. Caio, ele instruiu: "Certifique-se de monitorar a pressão arterial dela a cada hora, administre analgésicos conforme necessário, essa é a ação a ser tomada por enquanto." "Entendido, Dr. Caio." "Então, qual é a história dela?" perguntou Ryan. O Dr. Caio sorriu olhando para ele, dando-lhe mais algum treinamento. Dr. Caio, sorrindo de volta para Ryan, dando mais algo para Ryan descobrir. Ryan dedicou a noite inteira a pesquisar na internet por pistas que pudessem ajudá-lo a resolver esse quebra-cabeça médico. De vez em quando, ele voltava ao lado da velha mulher, observando atentamente sua condição. Ele notou o surgimento de pequenas manchas de cor vermelha e azul espalhadas pelo corpo dela, que ele reconheceu como equimoses. O Dr. Caio estava correto em sua avaliação. Os padrões de hematomas não condiziam com uma simples queda, para que essas marcas aparecessem como apareceram. A mulher teria que ter caído escadas várias vezes e de várias maneiras. Perdido em meio a uma série de hipóteses, Ryan lutava para encontrar uma explicação plausível. No entanto, como frequentemente acontece com respostas elusivas, a solução lhe ocorreu enquanto ele estava mergulhado em um sono profundo. Conforme a manhã se aproximava, Ryan cansado acabou cedendo ao sono no sofá. Em seus sonhos, ele revivia a memória aterrorizante de sua infância. Ele viu a versão mais jovem de si mesmo, com apenas 6 ou 7 anos de idade, sentado no sofá da sala de estar. Sua mãe estava ocupada na cozinha, enquanto seu pai estava no trabalho. Ryan esperava ansiosamente o retorno de seu pai, antecipando uma noite de aula no encantador jogo de xadrez. Naquela época, a família de Ryan morava em uma pequena cidade unida, onde todos conheciam uns aos outros.
Os moradores até conseguiam identificar os cachorros de seus vizinhos com um olhar. O senso de comunidade era forte, e a baixa taxa de criminalidade significava que as pessoas raramente sentiam a necessidade de trancar suas portas. A porta da frente bateu com força. A mãe de Ryan lançou um sorriso encantador da cozinha, anunciando: amor. Mas, ao se virar para cumprimentar seu marido, seu sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão de total incredulidade. Sua voz tremia ao balbuciar: o que você está fazendo aqui? Um estranho estava parado na porta. Seu rosto torcido em um sorriso malicioso. O jovem Ryan instintivamente recuou, sentindo uma aura sinistra emanando do homem. O estranho zombou: não consegue nem cumprimentar educadamente, Não estava me esperando, não é mesmo, minha querida? Eu não sou sua esposa. Não sou há 5 anos. Por que você está aqui? Ela perguntou com sua voz trêmula, mas desafiadora. Minha querida, ele falou. Pare com isso, pare de me chamar assim, eu não sou sua querida, foi uma decisão, não é? Ela falou. Você já parou para pensar se eu também tive uma palavra a dizer? Provavelmente não, Pedro manteve seu olhar, permitindo que um silêncio tenso preenchesse o ambiente. Ninguém se preocupou em me perguntar. Ninguém se importou com meus sentimentos. Gostaria de ouvir minha opinião? Sua voz aumentou de tom, revelando ressentimento. Discordo da sua decisão. Não acho justo que um homem limpe os sujos pisos da prisão, enquanto sua esposa se diverte com outra pessoa. Um sorriso irônico se espalhou pelo rosto de Pedro, rapidamente se transformando em um olhar carrancudo. Pedro, você precisa sair. Beatriz estava preocupada, sua expressão demonstrava preocupação. Você está assustando o Ryan. Esse é meu filho? Pedro retrucou com seu tom de voz frio e ameaçador. Ele precisa se acostumar com as minhas regras. Beatriz estava ficando cada vez mais impaciente, percebendo a tensão crescente. Sua voz aumentou ao retrucar. Ele não vai se ajustar a nada disso, ele já tem um pai, e eu tenho um marido. Ela respirou fundo, inclinando levemente a cabeça com seus olhos cheios de desespero. Por favor, ela suplicou suavemente, por favor, vá embora. Pedro permaneceu em silêncio, parecendo contemplar seu apelo. Ele levantou as sobrancelhas em resposta silenciosa, como se dissesse: bem, parece que você escolheu o caminho difícil. Ele apoiou a mão na parede, avançando mais para dentro do cômodo. Ele observou o ambiente ao seu redor com seus olhos percorrendo as fotografias que decoravam as paredes. Ele se aproximou delas, parando para examinar uma foto do novo marido de Beatriz, então um sorriso irônico se formou em seu rosto, transformando-se rapidamente em uma expressão de raiva. Pedro continuou sua exploração lenta, pegando casualmente vários itens, apenas para colocá-los de volta no lugar enquanto passava por Beatriz. Ela o observava raramente pelos cantos dos olhos e suas respirações eram pesadas e rápidas. Sua ansiedade evidente aumentava em cada exalação. Saia daqui, ela sibilou entre os dentes cerrados. Mal as palavras deixaram sua boca e um golpe duro atingiu sua bochecha. No momento seguinte, os punhos de Pedro caíram sobre ela. Quando ela desabou no chão, ele continuou seu ataque, seus pés agora eram as armas. Ryan entrou em ação, correndo em defesa de sua mãe com um grito agudo. Ele se lançou sobre Pedro, afundando os dentes na mão do homem com toda a força que seu pequeno corpo conseguia reunir. Pego desprevenido, Pedro arrancou a mão com tanta força que Ryan foi arremessado pelo cômodo. Seu pequeno corpo colidiu com a parede e o impacto o deixou inconsciente instantaneamente. Os eventos subsequentes só seriam conhecidos por Ryan mais tarde. O homem que ele conhecia como seu pai, Gustavo, irrompeu no quarto vindo de fora. Ele arrancou o taco de beisebol que estava apoiado contra a parede perto da entrada e se lançou sobre Pedro. A brutal altercação terminou tão rapidamente quanto havia começado. A visão de sua esposa em perigo e seu filho inconsciente no canto alimentou a raiva de Gustavo em um acesso cego de emoção.
Ele fez o que qualquer um faria em um estado frenético como aquele. O tribunal condenou Gustavo à prisão por tirar a vida de Pedro. O isolamento e o confinamento levaram a uma deterioração significativa de sua saúde mental. Ele adoeceu com pneumonia, uma condição da qual nunca se recuperaria, apesar dos esforços dos médicos. Beatriz passou um longo período no hospital e suas lesões eram estranhamente semelhantes às da idosa, agora sob os cuidados de Ryan na UTI. Ryan acordou do sono, encharcado de suor. Seu sonho recorrente sempre culminava na mesma cena traumática de ser arremessado na parede e desmaiar. Quando Ryan tinha idade suficiente para compreender as implicações, Beatriz mal lhe contou os eventos terríveis daquele dia fatídico. Antes de seu casamento, Pedro parecia perfeito em todos os sentidos. Ele era encantador e generoso durante o namoro, o que a fez acreditar que eles poderiam construir uma vida maravilhosa juntos. No entanto, depois que se casaram, a vida familiar aparentemente perfeita se transformou em um pesadelo para Beatriz. O comportamento de Pedro começou a mudar drasticamente. Ele era descuidadamente extravagante, desperdiçando dinheiro mesmo sem ter um emprego estável. No entanto, ele sempre parecia ter o que queria. Após o nascimento de Ryan, Beatriz começou a suspeitar que Pedro estava envolvido em atividades ilícitas. Inúmeras vezes, ela o aconselhou a abandonar suas transações obscuras e levar uma vida honesta, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Ela implorou a ele que reconsiderasse pelo bem de seu filho. Sua resposta sarcástica foi gravada vivamente em sua memória. Você está sugerindo que eu deveria me tornar um operário de fábrica como você e seu pai patético? Por que não? Pelo menos assim Ryan não teria que se envergonhar de seu pai no futuro. Pela primeira vez em sua vida, ele levantou a mão para ela. Em resposta, Beatriz deixou Pedro imediatamente. No dia seguinte, ele foi preso. Naturalmente, Ryan não tem memórias de seu pai biológico. Beatriz entrou com um pedido de divórcio logo depois. Um ano depois, ela se casou novamente, desta vez com um homem que realmente cuidava dela e de seu filho. Gustavo era uma pessoa de coração bondoso que tratava Ryan como se fosse seu próprio filho. Gustavo era seu verdadeiro pai na época atual. Beatriz continuou trabalhando na fábrica, conhecida por suas emissões prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ryan olhava fixamente à frente, mergulhado em pensamentos. A idosa na UTI tinha mais de 70 anos. Quem poderia ser tão cruel a ponto de machucar uma pessoa tão frágil? Apesar de seus esforços, ele lutava para conectar os pontos, incapaz de chegar a uma conclusão definitiva. Ele começou a duvidar da validade de sua hipótese conforme a hora da chegada do Dr. Caio se aproximava. Ryan concluiu suas tarefas para o turno, percebendo que o Dr. Caio já havia visitado a paciente idosa. Nicole, você poderia buscar os resultados dos exames, por favor? Se tudo estiver em ordem, vou transferi-la para um quarto regular, disse o médico Caio. Ele se virou e avistou Ryan se aproximando. Aqui está nosso futuro médico. Então, o que você deduziu? Ryan encontrou o olhar sério do médico. Tenho uma teoria, mas não tenho certeza se é algo que você achará particularmente impressionante, começou Ryan a explicar. Bem, veja, Dr. Caio, tudo sugere que ela foi vítima de agressão. O que não entendo é porque os vizinhos não relataram isso. E estou preso tentando descobrir quem poderia tê-la machucado assim. Então o Dr. Caio disse, bem, não estou surpreso, não com você, mas com sua conclusão. Parte do nosso trabalho é ajudar a polícia a responder exatamente esse tipo de pergunta. Ouvindo a conversa, Isabela sorriu e interveio, vamos lá pessoal. Não é preciso ser detetive para descobrir o que aconteceu. Olhe para ela, mais uma bêbada que provavelmente brigou por uma garrafa de uísque com o marido ou algo assim. Nicole cutucou-a levemente, mas isso pouco diminuiu as palavras de Isabela, se é que não as tornou mais altas. Estou errada? Essas pessoas bebem como peixes e brigam, e nós acabamos perdendo tempo tentando salvá-las. Não deveríamos nos incomodar, a sociedade seria mais limpa sem elas.
O Dr. Caio se virou para ela com um olhar severo. Isabela, sinceramente espero que você nunca fique doente, e se ficar, espero que tenha sorte de ter pessoas ao seu redor que cuidem de você assim. O Dr. Caio se virou e saiu da sala. Isabela então direcionou sua atenção para Ryan, piscando os olhos de maneira brincalhona. Ela sabia dos sentimentos de Ryan por ela e frequentemente usava isso para fazê-lo fazer suas vontades. Mas seu próximo pedido de forma displicente deu a Ryan uma pausa. Bem, você pode me trazer uma xícara de café por um momento? A mente de Ryan estava em outro lugar, ponderando sobre algo completamente diferente. O pedido de Isabela não parecia fora de lugar inicialmente, mas quando ele voltou à realidade, percebeu que a maneira como ela havia pedido era profundamente inadequada. Seu completo desprezo pela senhora idosa era chocante e o fez reconsiderar seus sentimentos por ela. Enquanto proferia as palavras, ele sentiu o peso sendo retirado de seus ombros. Ele não tinha mais a obrigação de agradar Isabela na esperança de conquistá-la. Não, ele balançou a cabeça. Você pode pegar seu próprio café, você tem 2 pernas funcionando. Nicole, que estava preenchendo uma ficha de relatório, lutou para esconder um sorriso. A expressão surpresa de Isabela era impagável. No dia seguinte, a primeira tarefa de Ryan foi visitar o quarto onde a senhora Matilde havia sido transferida ao entrar. Ele perguntou sobre sua condição. Ela respondeu que estava se sentindo muito melhor graças aos analgésicos. Bem, fico feliz que você esteja se sentindo melhor, senhora. Se precisar de algo, não hesite em me avisar. Justo quando Ryan estava prestes a sair do quarto, a senhora Matilde o chamou. Ela respirou fundo antes de falar, claramente lutando com sua decisão de pedir ajuda a ele. Com licença, Ryan, eu sei que isso pode parecer estranho, mas não sei a quem mais recorrer. Não consigo chegar em minha casa, provavelmente está trancada, preciso de algumas coisas, você poderia trazê-las para mim? Posso lhe dar algum dinheiro. Claro, senhora Matilde, do que você precisa? Ah, não é muito, apenas alguns itens da loja e algumas frutas à noite. Ryan contou à mãe sobre a senhora idosa. Beatriz preparou alguns itens para a senhora Matilde. Ela estava tão preocupada com a idosa que sua pressão arterial subiu. Para ela, a ideia de ficar sozinha e indefesa era aterrorizante. No dia seguinte, a senhora Matilde ficou visivelmente surpresa quando Ryan desembalou os itens que sua mãe havia enviado. Você não pegou o dinheiro na noite passada, você pagou por essas coisas com o seu próprio dinheiro. Senhora Matilde, minha mãe é uma senhora idosa como você, e quando contei a ela a sua situação, ela ficou preocupada. Estas são as coisas que ela queria lhe dar. Sua mãe é uma mulher de coração bondoso. Muito obrigada a ambos, mas isso é demais, não entendo por que vocês estão sendo tão gentis comigo. Não se preocupe com isso, o importante é que você coma bem e fique saudável. Muito obrigada, eu poderia retribuir de alguma forma? Isso não é necessário, senhora Matilde, não é um problema, não, por favor, descanse, vamos procurar seus parentes, você tem parentes, não é? Sim, tenho um filho, a senhora Matilde confessou. Uma sombra de tristeza passou por suas feições frágeis. Ryan não pôde deixar de se perguntar por que o filho ainda não havia chegado para verificar sua mãe doente. Ele deve estar preocupado com você? Vou entrar em contato com ele e tenho certeza de que ele estará aqui em breve. Por enquanto, concentre-se em recuperar suas forças, fique tranquila. Ryan se virou para deixar o quarto. De repente, a mão fraca da senhora Matilde agarrou seu braço. Um senso de urgência pulsava em seus olhos. Ryan, você poderia fazer um favor para mim? Você poderia dizer ao meu filho que eu não vou sobreviver, ou que eu já estou morta? Eu faria qualquer coisa para mantê-lo longe, ela suplicou com sua voz tremendo. Chocado com suas palavras, Ryan se virou para encará-la. Foi seu filho? Ele te machucou? Ele perguntou, sentindo um aperto no estômago.
Lágrimas se acumularam nos olhos da senhora Matilde enquanto ela rapidamente sacudia a cabeça. Não, não foi ele. Fui eu a culpada, mas por favor, diga a ele que eu não estou mais aqui. Ryan ficou atordoado com suas palavras. Ele não conseguia entender. Por que um filho machucaria sua própria mãe assim? Ele pensou em sua própria mãe e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia em si lhe parecia grotesca. Abalado, ele percorreu o corredor, balançando a cabeça na tentativa de afastar os pensamentos angustiantes. Nesse momento, a senhora Clara, outra enfermeira, se aproximou dele. Você está bem? Ou está balançando a cabeça assim por algum motivo? Ah, a velha senhora tem alguns visitantes, parece que é o filho dela. Ele não parece muito amigável, se me perguntar, ela compartilhou. O coração de Ryan disparou com suas palavras. Ele é quem fez isso com ela. Ele terá que prestar contas. A senhora Clara olhou para ele chocada. Seu filho, sua própria carne e sangue. Bem, você tem certeza absoluta? Sim, senhora Clara, infelizmente é verdade. Onde ele está? Preciso confrontá-lo. Ryan correu em direção à recepção, com a senhora Clara seguindo atrás dele, alertando-o para não tomar nenhuma decisão precipitada. Ignorando-a, ele entrou na recepção e viu um homem maltrapilho discutindo acaloradamente com Nicole. Então, quando são as horas de visita? Preciso ver minha mãe agora, ela tem todos os meus cartões, você espera que eu morra de fome? Nicole parecia completamente confusa. Então sua mãe cuida de todos os seus cartões? Isso não é da sua conta, você faz muitas perguntas. Ryan ouviu a troca de palavras e rapidamente se retirou para o quarto da senhora Matilde para informá-la sobre a chegada de seu filho, mencionando os cartões de crédito. O filho da senhora Matilde, Danilo, havia morado com ela nos últimos anos após seu divórcio. Ele tinha um histórico conturbado, tendo passado por prisões por crimes como dirigir embriagado ou até mesmo pequenos furtos em lojas. Sem emprego, ele dependia da pensão de sua mãe para sobreviver. A senhora Matilde, aposentada, encontrava consolo e prazer cuidando de seu jardim. Ela tentou persuadir Danilo a arrumar um emprego e assumir responsabilidade por sua vida. Inicialmente, suas tentativas eram cuidadosas e pacientes, mas ele continuamente voltava à mãe pedindo mais dinheiro. Gradualmente, ele começou a explorar os cartões de crédito dela e logo tornou isso um hábito regular. A senhora Matilde vivia um estilo de vida humilde e não gastava muito de sua pensão. No entanto, Danilo conseguiu convencer sua mãe a deixá-lo cuidar de suas finanças, prometendo investir sabiamente em ações. Inicialmente hesitante, a senhora Matilde concordou com a proposta sob a condição de que Danilo fosse para a reabilitação e abandonasse seus maus hábitos. Danilo concordou, mas sem o conhecimento da senhora Matilde, deixou o centro de reabilitação em uma semana. Um mês depois, Danilo ligou para sua mãe alegando melhorias e até falou sobre os bons investimentos que ele fez, deixando sua mãe, a senhora Matilde, sentindo uma faísca de esperança e alegria. Quando Danilo retornou para casa após a reabilitação, ele estava limpo, bem vestido e aparentava confiabilidade, fazendo de tudo para reconquistar a confiança de sua mãe. Assim que ele obteve acesso aos cartões novamente, ele voltou aos seus hábitos destrutivos. Os meses seguintes foram preenchidos por discussões e brigas intermináveis entre mãe e filho. A situação escalou no dia em que a senhora Matilde decidiu revogar o acesso de Danilo aos cartões. Danilo voltou para casa alterado um dia e exigiu os cartões, mas quando a senhora Matilde se recusou, ele a empurrou escada abaixo e fugiu. No entanto, mesmo após um incidente tão horrível, a senhora Matilde sentiu-se compelida a proteger seu filho. Ela não queria envolver a polícia, com medo de ver seu filho atrás das grades. A situação a sobrecarregou, e ela ansiava por uma fuga segura. Ela acreditava que, se pudesse desaparecer, Danilo não teria escolha senão se tornar independente. Ryan, com o coração partido pela senhora Matilde, deixou seu quarto com uma raiva ardente fervendo dentro dele.
Ele caminhou em direção à recepção, onde viu Danilo discutindo acaloradamente com Nicole. Sem pensar duas vezes, Ryan invadiu e agarrou Danilo pela gola. Seu monstro insensível! Como você pode ferir sua própria mãe? Ryan rugiu, levantando Danilo do chão pela gola. Quem sou eu? Você está prestes a descobrir. De trás, ele ouviu a senhora Clara gritando de alarme. Ele não vale a pena, apesar de estar certo, Ryan sabia que não podia se deixar envolver em uma confrontação violenta. Ele poderia acabar enfrentando repercussões legais pelo estrangulamento. Ele empurrou Danilo na direção da saída. Não ouse mostrar seu rosto para a senhora Matilde novamente. Você vai se arrepender. Danilo se levantou e saiu correndo do hospital, mas não antes de gritar de volta. Vocês vão pagar por isso. Todos vocês vão pagar. Esgotado e abalado, Ryan afundou no chão. Seu peito subia e descia com soluços. Seu próprio passado doloroso havia sido revirado pelo incidente. Memórias de sua mãe, também vítima, voltaram à tona toda vez que ele testemunhava violência contra os fracos. As imagens traumáticas de sua infância o assombravam. A polícia chegou ao hospital dentro de 1 hora. A senhora Clara e Nicole explicaram sinceramente como Danilo havia ameaçado ferir sua própria mãe se ela não cedesse às suas demandas. Eles informaram a polícia sobre a discussão de Danilo com a enfermeira que negou acesso à ala e sobre as palavras duras que ele dirigiu a ela. Ryan insistiu que a senhora Matilde concordou em entrar com um processo contra Danilo. Ele disse a ela que não importava se o agressor era seu filho. A justiça era primordial, e todos deviam enfrentar as consequências de suas ações. Um dos policiais examinou o relatório detalhado de lesões da senhora Matilde e ergueu as sobrancelhas a cada linha que lia. Então, essas lesões foram infligidas por aquele homem, de fato. Após colher depoimentos e coletar as informações necessárias, a polícia partiu prometendo prender Danilo. Eles asseguraram a todos que a investigação seguiria o devido processo legal e, se as evidências se acumulassem, Danilo poderia enfrentar pelo menos 12 anos de prisão. 2 semanas após o incidente angustiante, era a hora de a senhora Matilde receber alta do hospital. Ryan a esperava no corredor. Ryan, sua mãe está aqui? Você já a viu? Nicole perguntou, com entusiasmo em sua voz. Ryan respondeu com um sorriso caloroso. Sim, ela está aqui por mim também. Ela queria ver a senhora Matilde. A senhora Matilde estava sendo levada de sua sala, com uma expressão de preocupação estampada em seu rosto. A cena não passou despercebida pelos presentes. Como você está se sentindo, senhora Matilde? Nicole perguntou, com um sorriso amigável dirigido à idosa. Estou me sentindo ótima. Muito obrigada por perguntar, respondeu a senhora Matilde, conseguindo esboçar um pequeno sorriso. Isabela ficou por perto, com um sorriso forçado nos lábios, apesar da aparente indiferença, um desconforto interior a assombrava por suas palavras mal faladas sobre a senhora Matilde. No entanto, ela manteve uma expressão corajosa, fazendo o possível para esconder seu conflito interno. A senhora Matilde sentia-se isolada e vulnerável, desprovida de qualquer apoio imediato. Ela estava ciente de que suas opções eram limitadas, contratar um cuidador até que ela recuperasse sua força ou reunir coragem para enfrentar as dificuldades sozinha. O pânico, como uma sombra sinistra, começou a envolver a senhora Matilde enquanto ela lutava com as duras realidades de sua situação. Seu coração batia no peito como um martelo, em sintonia com o ritmo de seu medo crescente. Cada respiração que ela tomava era mais tremida do que a anterior, enquanto ela lutava desesperadamente para manter a compostura. O corredor movimentado do hospital parecia encolher ao seu redor, o murmúrio das conversas e o barulho dos equipamentos médicos pareciam distantes e abafados, enquanto seus próprios pensamentos abafavam o mundo ao seu redor. Foi então que seus olhos se fixaram em Ryan. Seu sorriso caloroso oferecia um raio de esperança em meio à tempestade e ao medo que se avizinhava. Seu coração se acalmou um pouco naquele momento, e uma idosa se aproximou dela, carregando um vibrante buquê de flores.
Um sorriso caloroso iluminava seu rosto. Olá, eu sou Beatriz, mãe de Ryan. Ouvi dizer que você tem um talento especial para jardinagem. Eu realmente poderia usar sua orientação em meu quintal. A propósito, que tipo de adubo você usa? Eu plantei algumas petúnias recentemente. A senhora Matilde ficou ali, completamente surpresa, enquanto Beatriz continuava a falar. A idosa era um turbilhão de energia e palavras, fazendo perguntas e dando suas próprias respostas na mesma respiração. Ryan se aproximou das duas mulheres, com um sorriso genuíno se espalhando por seu rosto. Ele então se virou para a senhora Matilde, com a voz cheia de carinho. Ela não fala tanto assim, mas acho que ela não teve alguém com quem conversar por um tempo. A confusão e surpresa da senhora Matilde lentamente se transformaram em uma expressão serena. Seu rosto agora ostentava um sorriso tranquilo, o peso de suas preocupações momentaneamente aliviado ao se ver envolvida na animada conversa com Beatriz. As duas mulheres se conectaram instantaneamente com seu amor compartilhado pela jardinagem, estreitando a lacuna entre elas. O genuíno interesse de Beatriz e sua disposição para ouvir trouxeram consolo ao coração da senhora Matilde, como se uma faísca de companheirismo tivesse sido acesa, iluminando o caminho à frente. Naquele momento, a senhora Matilde percebeu que não estava tão sozinha quanto temia. A presença de Ryan e agora Beatriz lembraram-na de que havia pessoas que realmente se importavam e estavam dispostas a oferecer seu apoio. O pânico iminente começou a dissipar, sendo substituído por um novo senso de ajuda e camaradagem. Poucos dias antes da alta programada da senhora Matilde, Ryan e sua mãe, Beatriz, tiveram uma conversa sincera e tomaram uma decisão compassiva. Ambos reconheceram os desafios enfrentados pela senhora Matilde e entenderam a importância de fornecer a ela apoio contínuo. Com empatia em seus corações, Ryan e Beatriz decidiram cuidar da senhora Matilde. Eles sabiam que as circunstâncias dela eram difíceis e queriam garantir que ela não precisasse enfrentá-las sozinha. Eles reconheceram a força e a resiliência da senhora Matilde e acreditavam que ela merecia ajuda. Juntos, eles fizeram os arranjos necessários para atender às necessidades da senhora Matilde. Prepararam um quarto confortável para ela em sua casa, garantindo que ela tivesse um ambiente tranquilo e acolhedor. Também providenciaram todos os equipamentos médicos e suprimentos necessários, entendendo que seu bem-estar era de extrema importância. Ryan reconheceu que sua mãe, Beatriz, também se beneficiaria da companhia e compreensão mútua que surgiriam ao cuidar de alguém como a senhora Matilde. Ele entendia que os anos de aposentadoria de sua mãe haviam sido marcados por uma sensação de solidão e anseio por conexões significativas. Ao ver as experiências paralelas de abuso em suas histórias, Ryan percebeu que a presença da senhora Matilde em sua casa poderia trazer consolo e cura, não apenas para ela, mas também para sua mãe. Era uma oportunidade para elas se apoiarem e se elevarem mutuamente, construindo um vínculo baseado em empatia e experiências compartilhadas. Nicole olhou para Ryan com seus olhos se arregalando em admiração. Uma onda de carinho envolveu seu coração, acendida pela ação considerada de Ryan. Ela permaneceu em silêncio, parada no lugar com seu olhar fixo nele, seus lábios se curvando em um sorriso suave, expressando sua observação tranquila. Ryan se virou e, pela primeira vez, ela notou o brilho cativante em seus olhos. Nicole perguntou, com um tom brincalhão em sua voz: "Posso ajudar com o seu jardim?" Ela tinha um profundo respeito pela gentileza da família e desejava retribuir enquanto cuidava da senhora Matilde também. O rosto de Ryan se iluminou com um sorriso de resposta. "Com certeza, fique à vontade para se juntar a nós a qualquer momento, e lembre-se de que nossas portas estão sempre abertas, não apenas para a jardinagem." Com essa afirmação, o grupo saiu do prédio, deixando Nicole sozinha. Ela ficou parada, observando e seus olhos acompanhando a figura deles até desaparecerem da vista. "Ele é um bom rapaz." Nicole se assustou ao girar e encontrar a senhora Clara parada atrás dela. "Acredito que ele seja o melhor jovem que já conheci", ela admitiu com convicção.
Apenas 7 dias haviam se passado, e surpreendentemente, a recente estadia hospitalar da senhora Matilde quase tinha desaparecido de sua memória. Não fosse pela cadeira de apoio que ela era obrigada a usar, a idosa poderia ter completamente ignorado o incidente. Elas conversavam sobre o passado, inovações da nova era, discutiam receitas deliciosas e livros que despertavam seu interesse, relembravam lugares de férias favoritos e até debatiam assuntos do coração. Com uma voz tímida, quase hesitante, Nicole expressou a Ryan o desejo de visitar e passar algum tempo com sua família. Ao ouvir isso, Ryan lutou para manter a compostura, para não deixar transparecer a excitação que corria em suas veias. Uma fonte de alegria ameaçava explodir. A garota havia secretamente acalentado o desejo de passar tempo com sua família. Com uma admirável expressão impassível, ele observou Nicole se afastar para retomar suas rondas habituais com os pacientes. Assim que ela saiu de vista, Ryan correu para um quarto próximo, longe dos olhares curiosos, incapaz de conter sua alegria por mais tempo. Ele soltou um grito triunfante com um som de pura felicidade ecoando pelo espaço vazio. Seu coração disparava de alegria, na antecipação da iminente visita de Nicole, iluminando seu mundo. A notícia da união florescente entre Nicole e Ryan se espalhou como fogo pelos corredores do hospital. Uma onda de felicidade coletiva envolveu a equipe e seus rostos se iluminaram com sorrisos ao pensar na adorável união. Avançando alguns meses, Ryan e Nicole oficialmente se tornaram um casal. Seus finais de semana eram uma agradável mistura de risos, conforto e carinho compartilhados, passados em casa com Beatriz e a senhora Matilde. O senso de humor de Nicole era contagiante, seus comentários espirituosos e anedotas divertidas adicionavam uma energia brincalhona às reuniões. Nicole não apenas conquistou o coração de Ryan, mas também capturou os corações de sua família. Em uma tarde ensolarada, enquanto relaxavam no quintal, o suave som da campainha perfurou a tranquilidade. Nicole, que estava mais perto da casa, se ofereceu para ver quem era. A cena que a cumprimentou ao abrir a porta era totalmente inesperada. Isabela estava parada no degrau da porta, com uma torta de maçã recém-assada e quente nas mãos. O aroma tentador da torta pairava no ar, despertando os sentidos de Nicole. Não, eu não tenho nenhum sentimento romântico por Ryan, então você não precisa se preocupar, Isabela esclareceu rapidamente, vendo a surpresa no rosto de Nicole. Ele simplesmente não é o meu tipo. Estou aqui para pedir desculpas pelas palavras duras que disse no passado. Um suspiro de alívio e um amplo sorriso se espalharam pelo rosto de Nicole. Ela estendeu as mãos, acolhendo Isabela e confortando-a. O gesto foi recebido calorosamente, e a expressão de Isabela se suavizou. Nicole pegou a torta das mãos de Isabela, admirando a crosta dourada perfeitamente feita e o doce aroma de maçãs e canela. O restante da tarde transcorreu em uma reunião pacífica e bela. Eles se sentaram juntos na sala de estar, deixando as tensões do passado de lado. Saborearam a deliciosa torta de maçã, acompanhada por chá quente e aromático. O ambiente estava impregnado do doce aroma do amor e da amizade.